Nesse vídeo de hoje, eu dou continuidade do que eu venho falando para vocês a respeito de regularização da propriedade urbana ou rural, da propriedade imobiliária. Nos vídeos anteriores, eu teci comentário a respeito da ação de uso capião especial ou constitucional. Falei também da uso capião extraordinário. Falei da uso capião ordinário, que são formas de aquisição da propriedade, de transferir a propriedade. A forma de regularizar uma propriedade cujo você tem apenas um contrato de compra e venda, ou a posse, ou sua posse, e não tem um contrato, que você consegue essas por meio da ação de uso capião, que é naquela modalidade extraordinário, a transferência do bem para o seu nome, desde que cumpra aqueles requisitos que estão esculpidos nas ações que eu falei para vocês. Quem não viu os vídeos, veja no meu canal, Dr. Damasceno, que esses vídeos estão lá no canal, que vai trazer informações para vocês como você pode regularizar apenas um contratinho de compra e venda, mesmo que você não consiga encontrar mais o proprietário que vendeu para você, transformar aquele contratinho numa escritura definitiva, ou seja, num registro de imóvel. Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês uma outra modalidade, que é a adjudicação compulsória. É uma outra forma de regularização da propriedade. Você é o promitente comprador que adquiriu aquele imóvel, por algum motivo aquele imóvel não foi registrado e você tem o direito de entrar com uma ação de adjudicação compulsória, respeitando os requisitos que eu vou falar para vocês. Por isso, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. A partir desses requisitos, vocês têm esse direito de entrar com a ação de adjudicação compulsória e ter esse imóvel registrado em seu nome. Aqui difere um pouco da ação de uso capião. A ação de uso capião também ela é mais trabalhosa e ela é mais onerosa. Já a adjudicação compulsória, além de ser mais célere, é menos onerosa. Mas nem todo contrato de venda e compra é passível de uma ação de adjudicação compulsória. Por isso, tem que saber muito o que está fazendo para não entrar com uma ação errada. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e verificar os meus vídeos, se for do interesse de vocês. Cabimento para uma ação de adjudicação compulsória. Eu vou trazer aqui o que a doutrina diz para vocês. Para não se perder a respeito de exemplos, eu trago realmente o que a doutrina diz e a jurisprudência majoritária também diz. Cabimento para essa ação de adjudicação compulsória. Quando um bem for adquirido mediante o contrato de prestação, geralmente é adquirido um contrato de prestação longas, e que depois que termina essas prestações, aquele que vendeu não quer transferir. O pagamento das prestações, aquele compromisso de compra e venda, que o contrato que é feito entre o vendedor e o comprador, que chamamos de promissário vendedor e promissário comprador, é o de promessa de venda e compra. E não um contrato de venda e compra, é promessa. Porque há uma prestação a cumprir. E só pode exigir do outro depois que cumpra as prestações. Cumpriu as obrigações, que são as prestações, aí se pode exigir que o outro cumpra o contrato. Geralmente esses contratos, eles têm cláusula determinando que após o pagamento das prestações, daquele preço, aquele proprietário transfere definitivamente, por meio de uma escritura pública, para o comprador. E essa cláusula tem que ser respeitada. Pagou todo o preço daquelas prestações, tem a obrigação de transferir aquele imóvel. Se não transferir aquele imóvel, aí o comprador vai tomar as medidas necessárias. E uma das medidas necessárias é essa ação de adjudicação compulsória, para obrigar aquele vendedor
promissário vendedor, cumprir também a sua parte. Quando se faz um contrato, ambos são escravos do contrato. Tem uma coisa chamada no direito, a pacta sunt servanda. O contrato deve ser respeitado entre as partes. É claro que tem algumas exceções que eu não vou falar para vocês aqui. Isso é uma outra coisa. Mas a pacta sunt servanda, ela tem que ser observada entre as partes. Eu cumpri a parte do meu contrato, você é obrigado a cumprir a sua parte também, a sua parte no contrato. É o que diz a lei. Mesmo porque o contrato, ele é pautado na boa-fé. Suponha-se que as pessoas que estão firmando o contrato são pessoas de bem e de boa-fé. Por isso a lei exige que esse contrato seja cumprido dessa forma. Mas vou trazer para vocês aqui o cabimento. Quando um imóvel, um bem imóvel for adquirido mediante pagamento em prestação, que é aquele compromisso de compra e venda, o compromissário comprador, ultimando o pagamento, pode exigir do proprietário a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Essa escritura, ela tem o condão de transferir aquele bem junto ao registro de imóvel para o patrimônio do comprador. Isso é o que diz a lei. Todavia, se este, após regularmente pago todo o preço, não conseguir obter essa escritura, ele pagou, ele vai, e aquele vendedor recusar de forma injustificada, porque ao meu ver só tem uma forma de alegar, não fazer o contrato, é não pagar o preço. Uma vez pagou o preço, não tem justificativa, se deve cumprir o contrato. Aquele comprador, ele vai fazer uma notificação. Primeiro ele procura o vendedor, conversa, para fazer aquela escritura definitiva. Caso ele não queira fazer aquela escritura definitiva, ele vai até o cartório e faz uma notificação via cartório. Pode ser também via judicial, mas cartório é muito mais rápido, sai mais barato. Via cartório. Recebeu aquela notificação, geralmente com prazo estipulado. Não cumpriu aquela notificação, aí abre o precedente para o prometente comprador entrar com essa ação de adjudicação compulsória. Veja que tem que ter uma notificação primeiro, porque essa notificação vai ser juntada ao processo, aos autos do processo, da ação de adjudicação compulsória, para mostrar para o juiz que aquela parte é faltosa. Mesmo sendo notificada e o preço pago, ela não cumpriu sua parte. Isso é importante fazer. Por isso, a ação de adjudicação compulsória, ela tem esses requisitos. Aí o adquirente poderá se socorrer da adjudicação compulsória, a fim de forçar aquele vendedor faltoso a cumprir sua parte no contrato. Mas essa ação, essa modalidade de ação, tem algumas observações que devem ser seguidas. A primeira observação que eu trago para vocês aqui: a ação de adjudicação compulsória só pode ser intentada contra o proprietário do imóvel ou os herdeiros daquele imóvel. Porque é ele que se encontra no registro do imóvel. É ele que é parte legítima para transferir aquele imóvel para você. Veja bem, só pode ser tentada contra o proprietário do imóvel, ou na falta daquele, dos herdeiros. Outra observação que eu trago para vocês aqui, a segunda observação. No caso do prometente vendedor não ser o proprietário, ou seja, ele não é aquele proprietário formal. Como que acontece isso? É muito comum uma pessoa adquirir a posse de um imóvel por meio de um contrato de venda e compra e depois passar aquele contrato para uma outra pessoa, sem primeiro registrar
para poder transferir. Ele compra de um e vai passar naquele contratinho chamado contrato de gaveta. É uma forma, não podemos negar que o mercado imobiliário permite isso. É ilegal se for analisar. Mas o mercado imobiliário precisa disso aí. Para poder girar, para poder movimentar. Às vezes os entraves na justiça, os entraves nos órgãos públicos para transferência de um bem, às vezes pode demorar. E também o custo às vezes é muito elevado, a pessoa não consegue fazer. E ele pode transferir aquele contrato para um terceiro e assim por diante. Porém, quando for adquirido não do proprietário, mas sim já de um terceiro, aí tem um outro caminho. Veja o que a doutrina traz para vocês. No caso do prometente vendedor não ser o proprietário formal daquele bem, não ter o registro, tendo, no entanto, assumido aquele mesmo compromisso de levar a escritura, porque mesmo ele não é proprietário, mas ele faz um contrato de promessa de compra e venda com o vendedor, com o comprador, assumindo transferir aquele imóvel após a quitação do preço. Ele está obrigado também a fazer isso. Uma vez aquele promissário vendedor cumpriu o preço, o promissário vendedor é obrigado a transferir o imóvel. Correr atrás do proprietário, não tem outro jeito. O interessado, aquele comprador, poderá fazer uso de uma ação chamada ação de obrigação de fazer, a fim de impelir mediante multa a cumprir o compromisso assumido. Veja que aqui, se não for diretamente do proprietário, não é adjudicação compulsória. É uma obrigação de fazer. Porque ele assumiu a obrigação de transferir aquele imóvel após a quitação. Isso é importante deixar bem claro. A adjudicação compulsória é contra o proprietário. Se for um terceiro, é uma ação de obrigação de fazer, que eu vou falar em outro vídeo como que funciona essa obrigação de fazer. Como que se aplica as multas, multa diária, valor dessas multas, como que se faz. Mas hoje é sobre a adjudicação compulsória, que é essa que é contra diretamente ao proprietário, que não quer transferir o imóvel, após quitado o bem. A súmula 239 do STJ afirma que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao compromisso de compra e venda registrado em cartório de registro de imóvel. Porque havia uma discussão, inclusive na lei, que para se entrar com uma ação de adjudicação compulsória, o contrato de venda e compra deveria estar registrado. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando se faz um negócio, uma promessa de compra e venda, você pode registrar, você pode averbar o teu contrato de promessa de venda e compra no cartório de registro de imóvel. E assim exigia que para entrar com essa ação de adjudicação compulsória, precisava da averbação no cartório de registro de imóvel. Mas essa súmula veio desmistificar isso aí e falar, não é necessário. É importante que se faça esse contrato? Sim, é importante que se faça. Mas a súmula diz que não é necessário. Mesmo sem esse registro, sem essa averbação, pode-se entrar com uma ação de adjudicação compulsória. No entanto, o artigo 1217 do Código Civil declara que o comprador só adquire direito real à aquisição do imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda se o instrumento estiver registrado em cartório. Aquele contrato de compromisso de venda e compra tem que estar registrado no cartório. Isso é o que diz o Código Civil, no artigo 1417. Mas a súmula que veio depois determinou que não é necessário esse registro.
E os juízes estão aceitando isso aí, porque é a súmula. A súmula do STJ é mais importante do que a própria lei. Se o próprio STJ entendeu que não é necessário, acabou. Vamos respeitar a súmula. E pode entrar sim com essa adjudicação compulsória. Analisando essas disposições, pode-se concluir o seguinte: aquele que registrou o compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóvel tem direito real de adjudicação compulsória erga omnes. Já aquele que não registrou tem direito pessoal de requerer adjudicação compulsória. Isso aqui é meio difícil de explicar para vocês. Erga omnes significa contra todos. Todos que estão naquela fileira de contratos, mas se aquele que tem o contrato registrou, ele tem o direito contra todos. Agora, aquele que não registrou, ele tem o direito contra o proprietário só. Foi isso que ficou determinado entre o artigo e a súmula. Mas tem uma observação aqui para vocês que é muito importante. Em qualquer caso, se o autor ou o réu for pessoa física casada, tem que levar também para os autos do processo, para a qualificação, como parte, o cônjuge. Se for solteiro, é só ele, mas se for casado, é necessário também o cônjuge, porque trata de direito imobiliário. Não tem dúvida que trata de direito imobiliário. Portanto, é necessário também o cônjuge. Se o cônjuge não puder ir, se faça uma procuração para essa pessoa poder representar a outra parte no processo. Base legal para se entrar com uma ação de adjudicação compulsória. O direito de requerer adjudicação compulsória se encontra respaldo nos artigos 15 e 16 do Decreto-Lei 58 de 1937 e nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil, como também nos julgados. Mas esse decreto, ele continua valendo. Esse decreto continua usando o decreto também na adjudicação compulsória. Mas tem uma novidade para vocês a respeito da adjudicação compulsória. Não sei se alguém já falou a respeito disso. A adjudicação compulsória, também como ação de uso capião, pode ser proposta também via cartório extrajudicial, por meio de um advogado. Essa modificação, ela é recente. Ela veio agora em 2022. Ela veio por meio da Lei 14.382 de 2022. Isso aqui foi uma inovação que o legislador trouxe para agilizar mais os processos de adjudicação compulsória. Porque a partir que possa fazer esses processos também via extrajudicial, é óbvio que a demanda na justiça vai reduzir e os processos vão ser mais céleres. E também por meio extrajudicial é muito mais rápido e sai mais barato também. Então, há essa possibilidade agora de fazer adjudicação compulsória via cartório. Isso é muito bom. Em razão da celeridade, em razão do desafogamento da máquina judiciária. Isso é novo. Isso foi uma inovação que foi publicada agora em junho de 2022. Mas estamos tratando aqui da ação de adjudicação compulsória via judicial. Vamos falar do procedimento. Toda ação tem um procedimento.
Procedimento é aquela forma pelo qual se movimenta a máquina judicial. É o processo que impulsiona o seu pedido, impulsiona a sua ação. Procedimento. Devemos seguir o procedimento comum dos artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil, com as mesmas definições da lei especial. O prazo para a defesa na ação de adjudicação compulsória é normal de 15 dias. Aquele que for apresentar a sua defesa, ele tem 15 dias a partir da citação, apresentar sua defesa na adjudicação compulsória. Fórum competente. A ação de adjudicação compulsória deverá ser proposta no fórum da situação do imóvel, no qual está localizado o imóvel, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil. Esse é o foro competente. Não pode ser proposto em foro diferente, que o processo não vai dar andamento. Questões que devem ser respondidas. Essas questões aqui fazem toda a diferença no processo de adjudicação compulsória. O promitente vendedor é proprietário do imóvel registrado? O promitente vendedor, aquele que vendeu para você, ele é proprietário? Está registrado em nome dele? Essas questões têm que ser expostas na petição inicial. E também, se precisar, responder na própria audiência. As obrigações do autor assumidas no compromisso de compra e venda estão quitadas. Ou seja, aquele que está entrando com a ação, que é o promissário comprador, ele quitou todas as suas obrigações? Veja o que eu falei lá atrás para vocês. Um cumpriu sua obrigação, o outro é obrigado a cumprir sua parte também. Por isso pergunta, as obrigações do autor, assumidas no compromisso de compra e venda, estão todas quitadas? O contrato de compra e venda foi averbado no cartório de registro de imóvel? Qual o motivo da recusa do promitente vendedor? Aquele que vendeu para você? Por que ele está recusando? Isso também tem que levar para juízo. Por que está recusando? O promitente vendedor foi regularmente notificado para a outorga da escritura? Como foi notificado? Aqui vai falar se foi via cartório, se foi judicial. O comprador está em dia com os impostos e taxas? Porque é importante que para você entrar com uma ação dessa, se você quer ser o proprietário, você tem que estar com os impostos quitados em dia. Senão você não vai ser o proprietário. Como vai transferir para você esse imóvel sem estar quitadas as taxas e os impostos? Documentos que devem ser apresentados. Isso aqui eu chamo a atenção para os advogados. Tem que orientar o seu cliente e exigir do seu cliente esses documentos que eu vou mencionar aqui. Certidão de casamento ou de nascimento atualizado, cédula de identidade e CPF, comprovante de endereço, contrato, quitação final, o recibo que demonstre o pagamento total das prestações. Tem que mostrar esse recibo, tem que ter essa quitação. Sem essa quitação, não tem como entrar com a adjudicação compulsória. Certidão de propriedade vintenária, onde indica a evolução da matrícula. IPTU atual. Comprovante da notificação constituindo o promitente vendedor em mora. A notificação que eu falei para vocês, ela constitui aquele promitente vendedor em mora. Aquilo que estava em aberto, quando se faz notificação, passa a ter um prazo para aquele promitente vendedor cumprir sua obrigação. Outra coisa também que é necessário. Como se trata de ação imobiliária,
no caso do autor seja casado, como eu falei para você já, é muito importante que apresente o seu cônjuge. Caso não tenha, apresente também uma procuração de outorga do seu cônjuge. Provas que deve conter no processo. O autor deve demonstrar que quitou suas obrigações, que o réu é proprietário do imóvel e que se recusa a outorgar a escritura definitiva. A defesa do réu, cabe ele se defender só a respeito da quitação. Qual é a defesa do réu? É provar que o autor não pagou. Se o autor tem a quitação, essa quitação tem a assinatura do autor, aliás, se o autor tem a quitação, essa quitação tem, hoje, por exemplo, é depósito em conta, foi comprovado que foi feito na conta do proprietário, não tem nem como apresentar a defesa. Porém, tem as partes preliminares que o autor pode apresentar em toda defesa, às vezes para ganhar tempo. O réu também pode apresentar em sua defesa uma reconvenção, se porventura o autor não pagou a quitação, não pagou o imóvel todo. O réu pode apresentar uma reconvenção e pedindo a reintegração da posse, na própria reconvenção. Porque se o autor está entrando com uma ação de adjudicação compulsória, cujo autor não tenha pago o preço, ele não teria esse direito de entrar com a ação de adjudicação compulsória. Aí cabe ao réu, em reconvenção, demonstrar que o autor não quitou o imóvel, por isso não foi transmitido, e pedir a reintegração de posse do imóvel. É claro que mediante indenização da parte de benfeitoria que o autor fez. Valor da causa. Nessa modalidade de ação, segundo as normas do artigo 292, inciso 2 do Código de Processo Civil, o valor da causa será equivalente ao valor do contrato que arrima o pedido devidamente atualizado normalmente, um compromisso de compra e venda, deve ser corrigido aquele preço que está no compromisso de compra e venda, e esse valor é o valor da causa. Como eu falei nos outros vídeos, todo processo, toda ação tem um valor da causa. E também nessa ação de adjudicação compulsória, é obrigado que tenha esse valor da causa. Aqui é diferente da ação de uso capião. Na ação de uso capião, o valor da causa é o valor do IPTU. Já na adjudicação compulsória, o valor da causa é o valor que está no contrato. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Inscrevam-se no meu canal.